Será que ele perde a salvação? A questão do casamento tem a ver com a soterologia? Ela pode viver uma existência longe de Deus ou perto de Deus? Como é que a gente interpreta essa pergunta? Olha, Pablo, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, e o telespectador tem que compreender, é que pastor nenhum está habilitado para determinar a salvação de ninguém. A gente tem parâmetros bíblicos e a gente crê de maneira bíblica, né, o que nos leva a ser salvo, mas a gente não pode falar isso aqui vai ser, isso aqui não será, porque a Bíblia fala que Deus é o único justo juiz, né? Agora a gente também tem que perceber que a graça, ela está aí, né? Então a gente é orientado, e na verdade, né, o segundo casamento é algo que não deve acontecer, né, pela palavra de Deus, pela Bíblia, e é uma exceção o segundo casamento, mas isso não determina a salvação, não. É porque nenhum cristão aqui faz parte da Santíssima Trindade para poder estar aqui julgando quem vai e quem não vai, né? Diga aí, Luiz. Não, na verdade nós precisamos entender a proposta de Deus para o casamento e a proposta de Deus para a salvação. São duas coisas bem diferentes. Você fala, salvação é graça, é algo que eu criei e recebi. Pronto. Casamento, cara, ele é uma vez para sempre, ele segue, entendeu? Mas são duas propostas diferentes. Deus, sim, o desejo de Deus é que a pessoa fique ali casado, bonitinho, você aprendendo a lidar. E a salvação é outro aspecto. Uma coisa, outra coisa, cada um no seu quadrado. Acho que salvação e casamento são duas coisas completamente diferentes. É claro que o casamento, o divórcio, gera muitas consequências na vida de um ser humano. A gente não pode negar isso, né? Mas com relação à salvação, e aí, Paulo? Bem, gente, né? Vamos lá na Bíblia, né? É isso aí. Aí Coríntios, ele estava falando pra gente lá, quando um dos cônjuges chegava a converter, né? Seria de repente, não é para você deixar a sua esposa ou deixar o marido e seguir Jesus, né? Era um contexto que estavam passando ali. Existe a questão também que a palavra também nos fala a respeito da infidelidade, né? Aí é um respaldo bíblico, mas para isso eu vou no teu gancho. Tem a graça. Se há um perdão ali, Deus pode restaurar esse casamento. Agora a gente fala assim, olha, o camarada separou. Qual foi a questão? O camarada, ninguém perde aquilo que não é. Ninguém deixa de ser aquilo que nunca foi. E a palavra de Deus, a gente entende isso. Fala assim, olha, se eu sou salvo em Cristo Jesus, não é, eu tenho a certeza absoluta, não é, que seja... A gente fala sobre tantas pessoas, sobre tantas questões, ela também é uma salva em Cristo Jesus. Eu acredito nessa questão da salvação, sim. Agora, não é, se ele... eu vou perder porque eu me separei. Não, você vai para o inferno se você continuar no adultério, se você continuar, independente de relacionamento que você esteja, né, e você estiver enganando a sua esposa. Então, filho, você já está no inferno, não sabe. Pastor Bruno? Pablo, primeiro a questão do divórcio é uma questão teológica que é debatida com três visões diferentes. A primeira visão, aqueles que creem que nunca se pode divorciar. A segunda visão, aqueles que creem que se pode divorciar. E aqueles que creem que só em determinadas situações se pode divorciar. Então esse assunto é debatido por longos tempos acerca do divórcio. Então já tem um problema. Qual é o problema? Se eu digo que a salvação, se alguém casou de novo e ele não tem direito à salvação e a salvação dele está ligada a isso, só que você tem uma visão oposta à minha. Você crê que alguém pode se separar num sentido de uma mulher ser agredida, e eu digo que ninguém pode se separar. Então a gente já tem um problema. Já temos um problema de entendimento. E esse problema de entendimento, como é que vai ser? A Bíblia, para esse debate ser tão longo e tão comprido, é que o assunto é um pouco minucioso, um pouco, melhor dizendo, um pouco difícil de compreender algumas partes desse assunto. Então, para voltar a tudo que os pastores falaram, a salvação é só pela graça. É só pela graça, não é obra nossa, é graça de Deus. Senão a gente vai ter problema. Aí tem igreja que diz que não, tem igreja que diz que sim. E aí? O que vai determinar a salvação? E se eu colocar o casamento como questão de salvação, eu anulo a cruz como suficiente. Exatamente. Eu começo a pregar um evangelho legalista. Aquilo que Paulo combatia aos Gálatas, do legalismo dentro da igreja, que ele para ser salvo ele tinha que ser circuncidado. Eu posso... Aí, um grande detalhe já fere, já... O ascetismo.
que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é que as pessoas gostam de pegar as exceções e colocar aquilo ali como fundamento. A gente tem um fundamento bíblico, né? Deus, eu não acredito que Deus criou o casamento pra gente ficar casando de 10 em 10 anos. Provei daqui, agora não gostei disso aqui, agora eu quero provar outro e aí por aí vai. Eu acho que a gente tem um fundamento. Existem as exceções bíblicas, né? A gente vê exceção. Só que a gente não foi criado para ver com exceção, né? Porque senão a gente vai sempre estar infringindo regras. Alguns fariseus, né? Então, pra gente, casamento é um só, tem que levar até o fim. Verdade. Casamento é um projeto de Deus, né? Casamento é um projeto de É um Deus. projeto de Mas e não está ligado à religião. A religião é salvação, E não está ligado à religião. Tem mais uma perguntinha aqui, são 10 perguntinhas. Vamos lá, Paulo.